Essa série é nostalgia demais, traz lembranças muito boas e de um tempo muito bom. É por isso que não podia faltar na nossa série de pior e melhor episódio, né? Todo mundo odeia o Chris. Vale ressaltar que esses episódios não são a minha opinião, e sim da nota geral que os episódios tiveram. A análise, claro que aí eu já faço com a minha opinião, né? E realmente essa série tem uma média muito alta, não tem nenhum episódio com menos de 7, por exemplo, e com 7.2 temos o 21º episódio da segunda temporada, Todo Mundo Odeia Matemática. O episódio começa com o narrador dizendo que em sua época do colégio os alunos eram reconhecidos por duas coisas: ser muito bom ou muito ruim. Ele estava no meio termo. A senhorita Morello faz uma pergunta, mas Chris não sabe responder. No fim da aula, ela o chama e diz que o concurso do dia da pizza está perto, que era basicamente os alunos competindo para ter um dia de pizza na sala, mas que com as notas do Chris, a média da turma abaixava bastante. Chris diz que tenta, mas não consegue entender, e pergunta se a senhorita Morello não pode passar aula particular, porém ela diz que não tem tempo. No corredor, o Greg diz que o Chris tem que dar um jeito, pois ele não quer ficar na vontade da pizza. O Chris diz que o Greg come pizza todo dia, ao que ele responde que sim, mas que aquela era de graça. Nisso, o Caruso diz que se perder o dia da pizza por culpa dele, ele iria arrancar a sua pele. Chegando em casa, a Rochelle diz que pensou que o Chris tinha trabalho. Ele diz que pediu folga, pois tem que estudar álgebra, pois se não melhorar, eles vão perder o dia da pizza, e pergunta se ela não pode arrumar um tutor de álgebra. Ela diz que não tem problema, que ela mesma vai ensinar, ao que o Chris fica um pouco inseguro com isso. Enquanto isso, o Julius conseguiu uma vaga de emprego para o Perigo, que falou que não trabalhava há mais de 10 anos e por isso tinha chegado atrasado no primeiro dia. A Tônia está na sala, o Drew chega e quer sentar na cadeira do seu pai. Tônia diz que ele não pode fazer isso. Ele não liga e pula, e acaba quebrando a cadeira. Ela tira sarro e diz que vai contar tudo. Chris agora está aprendendo álgebra com sua mãe, que já começa a ficar alterada. Depois de várias e várias tentativas, Chris pede um descanso. Sua mãe aceita e diz que acha que estão chegando lá, mas o Chris não está muito animado. Agora, o Julius vai sentar em sua cadeira e percebe na hora que está quebrada. Drew diz que não sabe nada e a Tônia diz que foi ela que sentou e quebrou sem querer. Julius diz que não tem problema, que ele conserta. Drew, intrigado, pergunta por que ela não contou, e a Tônia diz que agora ele vai ter que fazer tudo o que ela quiser, caso contrário, ela iria contar. Chris agora vai visitar sua avó e pede ajuda a ela, mas claro, isso sem falar para sua mãe. Julius está no trabalho com o Perigo, ele vai pedir um café, mas o cara da cantina diz que não tem café, pois roubaram sua cafeteira de novo. Perigo então oferece uma por 15 pratas, e o cara diz que da outra vez ele vendeu por 10, e da primeira vez por 20, e que nas duas vezes parecia a mesma cafeteira. Maravilhoso. Julius diz para ele parar de vender coisas roubadas, pois ele já está em um emprego. Mas Perigo diz que assim são os negócios. O cara da cantina oferece 12 pratas, mas agora ele quer a cafeteira, uma arma e um estimulante. Perigo olha para o Julius e ele libera. A Tônia continua chantageando o Drew e o Chris continua com dificuldades para aprender. Ele pergunta quanto tempo tem para estudar. Sua avó pergunta por quê e ele diz que os Mads vão jogar. Enquanto isso, Julius vê que o Perigo encheu o caminhão de coisa e já começa a perder a cabeça com ele. Esse episódio é interessante pois descobrimos o nome verdadeiro do Perigo, que como está escrito em seu uniforme, é Richard. Agora sim, o Chris consegue entender, pois sua avó está usando estatísticas do jogo de beisebol para que o Chris faça as operações matemáticas. Mas nisso, alguém bate na porta. Sua avó vai atender e é a Rochelle, que olha estranhada para o Chris. Ela fica pistola, pois ele estava fazendo isso escondido. Chris pede desculpas e sua avó diz para Rochelle que o único que ela estava fazendo era gritar com ele. Ela discute com sua mãe e finalmente decide ir embora. O Perigo decide desistir do emprego e diz para o Julius que quer abrir uma loja. A Tônia continua a chantagem, mas o Drew consegue virar o jogo, dizendo que se ela contar para o seu pai, ele vai dizer para sua mãe que a Tônia mentiu. Então se ele levar uns tapas do pai, ela vai levar da mãe. Chris chega em casa, sua mãe está fazendo purê de batatas. Ele decide perguntar se ela não está brava, ao que ela responde que não. Chris pergunta novamente e ela diz que sim, que não entende por que procurou a sua avó e qual é o problema do jeito dela ensinar. Chris diz que não estava entendendo daquele jeito, mas que está tudo bem, pois ele aprende muitas outras coisas com ela. Ela então entende
pede desculpas e liga pra sua avó. Agora, elas fazem perguntas e o Chris consegue responder todas. Mas como estamos com o Chris, no dia da prova, a senhorita Morello diz que ele errou todas. O Chris não entende e diz que deve haver algum engano. Ela diz que sim, mas que o erro foi dele, pois ele respondeu a pergunta 1 na linha 2. E por isso todas as outras estão erradas. A não ser por isso ele teria tirado 10. A pizza chega, mas eles não conseguem ganhar. E o episódio termina. Pessoal, um episódio comum de Todo Mundo Odeia o Chris, não é mesmo? Eu realmente acho que não tem nenhum episódio ruim nessa série. Agora, esse talvez ficou com a nota mais baixa pelo contexto. Chris aprendendo matemática, o Julius trabalhando com o perigo do nada, a Tony e o Drew se chantageando ali como sempre, plots ali um pouco avulso, mas que claro, como é esse modelo de série em Todo Mundo Odeia o Chris, funciona. Até porque tem vários episódios que também são assim, meio aleatórios e com histórias picotadas por ali de cada personagem. Mas por detalhes, esse episódio ficou marcado como o pior da série inteira.